Mateus 19, 27. Diz assim, amados: então lhe falou Pedro. Isso é Pedro em diálogo com Jesus, né? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu dizendo: em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Capítulo 20, ele já é a continuação desse diálogo de Jesus com Pedro, né? E aqui é Jesus ainda falando, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros desocupados. Eu faço um parêntese aqui, repita comigo: na praça sempre vai ter alguém desocupado. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados na praça. E perguntou-lhes: por que estivestes desocupados o dia todo aqui? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, ou seja, aqueles que trabalharam 1 hora, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, pois também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo-lhe: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia inteiro. Mas o proprietário respondeu dizendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, por acaso não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são mau os teus olhos porque eu sou bom? Irmão, essa frase me pegou. Essa frase me pegou por dentro. Ou são mau os teus olhos porque eu sou bom? Escute uma coisa. Na nossa ótica humana, nós nunca conseguiremos compreender a profundidade da graça do Senhor. Por mais inteligente que você seja, por mais abastardo que você seja, por mais relevante que você seja, na nossa ótica humana, a graça do Senhor não pode ser facilmente compreendida. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Coloca a mão na tua mente, assim como eu faço lá na Amar e Servir. Eu queria que você fizesse comigo essa noite. Senhor, nessa noite, tira de nós toda barreira para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Tira da nossa mente todo bloqueio. Talvez entramos aqui depois de um dia atribulado, um dia de perseguições, um dia de guerra. Talvez entramos aqui com nenhuma expectativa, mas nessa noite nivela, Senhor, a nossa expectativa com a porção que está reservado para nós aqui. Tira todo bloqueio, tira todo preconceito, para que a Tua palavra seja eficaz e penetre em nossos corações. Quem crê diz amém, em nome de Jesus. Amados, essa parábola, ela é uma parábola interessante. Na verdade, se eu puder, isso não me cabe, mas se eu pudesse eleger uma parábola que retratasse de maneira plena e precisa como que o reino dos céus funciona e como que é o caráter de Deus em nos amar, em nos abraçar, em nos acolher, talvez essa seria a parábola perfeita. A parábola do dono da vinha, a parábola que consiste na sua gênese em nos evidenciar que pessoas sempre serão mais importantes do que coisas. Pessoas sempre serão mais importantes do que estruturas. Pessoas sempre serão mais importantes do que qualquer outra coisa. Quem está comigo diz amém. Repita comigo: pessoas sempre serão a prioridade de Deus. E esse texto é interessante porque esse texto eu comecei lendo o versículo 27, porque eu queria trazer a você um retrato de que muitas vezes nós estamos dentro dele. E é através desse diálogo de Pedro com Jesus, que Jesus ele é inclinado a contar essa parábola para trazer ensinamento aos discípulos. Pedro, e tinha que ser Pedro, tem algum Pedro aqui? É cor de Pedro isso, tinha que ser Pedro, questionando Jesus, por que Jesus ainda não tinha recompensado. Eles largaram tudo por causa de Jesus e já estava querendo pegar de volta a recompensa, já queria pegar de volta a merenda, achando que simplesmente o fato de seguir a Jesus o colocava em uma posição privilegiada de receber alguma coisa. E a grande verdade é que nós, dentro da igreja, nós em nossa caminhada com Deus, muitas vezes nos comportamos como Pedro na presença do Eterno. Nós achamos que servimos demais na casa do Senhor, e porque servimos, porque fazemos, ou talvez porque eu sou bom naquilo que eu faço, eu mereço receber uma recompensa, um tratamento especial. Mas a grande verdade é que Jesus ele nos deixa claro que a nossa recompensa não está aqui. 3 améns e um fala a Deus. Eu vou tentar. Jesus deixa claro que a nossa recompensa não está nessa terra. Você pode encher o pulmão de ar e falar assim: a minha recompensa não está aqui. Fala assim: não importa se o pastor Pedro vai me dar um título, vai me dar um cargo, eu sirvo a Jesus, porque a minha coroa, ela está na eternidade. Aleluia! Eu falo para você como pastor de igreja local, meu irmão. O trem difícil é lidar com crente, meu irmão. Aqui não, lá na Amar e Servir. O trem difícil, irmão. Gente, tudo que fazemos e tudo aquilo que o nosso coração enganoso sempre nos coloca na rota de receber alguma coisa. E é libertador quando você descobre que todo o seu labor, todo o seu suor, toda a sua dedicação está sendo convertida em povoar o céu, povoar a eternidade. Meu irmão, se tem uma coisa que me move todos os dias, é saber que o meu servir está alcançando vidas que não tinham mais esperança para Jesus. Esse é o nosso propósito.
Essa parábola, ela começa no capítulo 20 com uma frase interessante. Repita comigo: o reino dos céus é semelhante a... Escuta uma coisa, irmão, você já é muito bem ensinado quanto a isso, mas eu quero deixar uma semente para você nessa noite. Todas as vezes que você ler a Bíblia e você perceber essa frase, liga todos os seus radares, ativa todas as antenas espirituais, porque o que vem depois certamente é importante. O reino dos céus é semelhante a... E quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo de Deus trabalhava algo em meu coração de uma maneira muito específica, porque eu lia essa passagem: o reino dos céus é semelhante a... E Deus falava: lê de novo. O reino dos céus é semelhante a... E o Espírito Santo de Deus falava comigo: volta e lê de novo. E eu lia de novo: o reino dos céus é semelhante lá. E eu lia de novo, até que eu cheguei para Deus e falei: Senhor, mas o que você quer falar comigo? E aquela voz doce, suave, sublime, falando a meu espírito, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo: será que o que acontece no reino dos céus é importante para você? Será que o que acontece no reino dos céus é importante para você? Será que o que o céu pensa ao seu respeito é importante para você? Eu falo isso porque nós estamos dentro de uma geração que nós nos acostumamos a viver da maneira que dá na nossa telha. Talvez você não, mas eu, de vez em quando, nós fazemos parte de uma geração que nós estamos acostumados a fazer aquilo que dá na nossa telha. Assim como Paulo diz, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas quando me tornei homem, me tornei adulto, eu deixei as coisas de menino. Falar, repita comigo: falar, sentir, pensar. São faculdades da alma, são cercas baixas que você vai ter que lidar o resto da sua vida. E tem uma coisa que, assim como aquele encontro de Nicodemos com Jesus nos retrata, nós precisamos entender que quando a gente aceita Jesus, e na verdade eu até tenho dificuldade em entender essa frase, Jesus que nos aceitou, Ele decidiu nos amar. Posso ouvir um amém por isso? Quando a gente decide caminhar com Jesus, o que nasce de novo não é a sua alma. O que nasce de novo não é o seu corpo físico. Para alguns como eu poderia ser, porque teria uma nova chance, né? Não, o que nasce de novo é o teu espírito. Repita comigo: espírito. E quando você decide caminhar com Jesus, você precisa entender que a partir daquele dia, você está assumindo um compromisso com a eternidade. Em todas as manhãs, colocar a tua alma no lugar que ela precisa estar. E eu fico bobo quando eu olho a nossa geração. É uma geração que não mais se importa com aquilo que ela está fazendo ou com o escândalo que as nossas atitudes estão causando. É por isso que eu ia trazer o glória a Deus de casa. Para nessas horas tem 3 pelo menos. Olha para o teu vizinho e fala com ele assim: dá um glória a Deus. Fala assim, fala com ele assim, ó, para fazer de conta que não é com você. Fala com ele. A partir do momento que nós aceitamos e decidimos caminhar com Jesus, nós fazemos um compromisso com a eternidade. A partir de hoje, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o meu espírito foi renovado. Eu preciso dizer para essa alma sem vergonha minha: fica no seu lugar. E é interessante como que o temor está indo embora da igreja. As pessoas não se preocupam mais a maneira com que elas se comportam no seu trabalho.
As pessoas não se preocupam mais com a maneira que elas se comportam na sua casa. As pessoas não estão mais preocupadas o que o reino dos céus está pensando ao seu respeito. E nós precisamos, irmãos, como igreja, ser uma igreja que, infelizmente, hoje em dia, nós vamos remar contra a maré. Precisamos levantar profetas nessa última hora para pregar arrependimento, para pregar renúncia, para pregar salvação. Não é porque você tocou e sentiu que... Misericórdia, me ajuda, Deus, a não falar. Nós precisamos entender que o céu tem expectativas com o nosso comportamento. E eu não posso achar que uma vida com Deus é uma vida de assistir um culto maravilhoso. Eu posso falar uma coisa para vocês: vocês são privilegiados. Ouvir pastor Pedro Noy é um presente, meu irmão. É um presente. Eu fecho a minha agenda para passar a tarde com ele. É maravilhoso, mas você não pode chegar no último dia, quando a trombeta tocar, e perceber que a sua vida se resumiu a sentar e ouvir uma boa exposição da palavra. A maneira que você comunica a eternidade é como você se comporta na sua casa. A maneira como você comunica a eternidade é como você se comporta no seu trabalho. A maneira como você comunica a eternidade é quando ninguém está te vendo, mas as pessoas conseguem ver Jesus nas suas atitudes. Quem está comigo diz amém. Eu gosto de pedir para repetir, parece jargão de pregador pentecostal, mas não é. Mas é porque você fala, você externa e você guarda isso como semente no seu coração. Então repita comigo assim: eu preciso viver uma vida preocupado, colocando relevância naquilo que o céu está pensando a meu respeito. Diga assim: não adianta concordar com o que é dito se eu não pratico o que eu ouço. Aleluia! Precisamos viver essa vida. Que horas que termina o culto hoje? 9h30, né? Aquela velha piada de pregador, né? Quem me dá mais 5 minutos? Não vou fazer isso não. A parábola diz que Jesus está explicando para Pedro e para os discípulos como que funciona o reino dos céus. Talvez aqui muita gente possa saber disso, mas quando a parábola diz a primeira hora, era o início da jornada de trabalho. E naqueles tempos, o início da jornada de trabalho era às 6 horas da manhã, né? Inclusive eu faço um adendo, esses adendos eu faço na igreja. Às 6 horas da manhã começava a jornada de trabalho. E a parábola diz que o administrador, ele passava e ele combinou com os trabalhadores um dia de trabalho para 1 denário. E o texto continua dizendo que depois ele volta às 9 da manhã, ele encontra uns perdidos na praça. E ele fala assim: vocês estão dispostos a trabalhar? Tô. Então vem que eu vou pagar o que é justo. Ele volta meio-dia e vê mais gente desocupada na praça. Ele cata aquele povo e bota para trabalhar na vinha. Ele volta, eu vou adiantar, na última hora, 17 horas, faltando 1 hora para terminar a jornada. Ele chega para os desocupados e diz: você quer trabalhar? Quero. Então vem, porque eu vou pagar o que é justo a você. E é curioso porque esse texto, essa parábola, ela nos revela uma engrenagem celestial que a nossa mente humana não consegue compreender. Porque talvez você não, mas eu e grande parte das pessoas que eu conheço, nós somos pessoas extremamente partidaristas, tá certo, Lennon? Me ajuda, Rodrigo, tá? Partidárias, com a licença poética, então resolve tudo, né? Nós somos pessoas que nós realmente somos partidárias. Nós somos pessoas que olhamos para o nosso benefício sempre primeiro. Como diz aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro.
Essa parábola chega o momento do pagamento. É curioso porque quando chega o momento do pagamento ele começa com aqueles que chegaram por último, ou seja, quem trabalhou 1 hora somente para receber o seu pagamento. E aqui eu vou falar como empresário, deve ter muitos empresários aqui. Companheiro, convenhamos, você chamaria alguém para trabalhar na sua empresa, faltando 1 hora para fechar as portas? 1 hora não dá tempo nem de ensinar o que tem que fazer. E a parábola diz que o administrador, ele chama quem chegou por último, vai pagar 1 denário. Meu Deus, o povo que chegou às 6 da manhã vê aquilo e dá glória. Não, meu terra de mistério. Tem pentecostal aqui também, né? Tem, né? Eu não ouvi um terra até agora, vai sair ainda, eu creio, em nome de Jesus. Quem chegou primeiro vê aquilo e fala: meu terra de mistério, vai chegar minha hora, eu vou voltar com o bolso cheio. Aí daqui a pouco chamou quem chegou às 15, 1 denário. Falei: opa, tá estranho. Meio-dia, 1 denário. 9 horas, 1 denário. 6 da manhã, repita comigo, 1 denário. A Bíblia diz que imediatamente murmuravam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu injustiçado alguma vez na sua vida? Não precisa levantar a mão não vou nem chamar para orar também não, porque vem a igreja inteira. A gente não sabe lidar com senso de justiça, porque o nosso senso de justiça, muitas vezes não é o senso de justiça da graça. Você vai entender melhor. Você já pegou, Lennon? Você estava saindo de casa, você tem que ir para Vitória, e você tem que pegar aquela ponte abençoada. Quem está comigo aí diz amém. Você sai de casa, Lennon, para pegar a ponte. Você sai todo arrumado, você sai cedo e está tudo bonitinho. Aí você demora 3 horas e meia para sair de Itapuã até o Moby Dick. Terrível, aquele trânsito que nada anda, e você está agarradinho ali no trânsito e anda de 1 em 1 hora 10 metros e nada, é terrível, meu irmão. Aí você está agarradinho no trânsito, esperando direitinho, irmão, 2 mãos no volante. Você saiu do culto o dia anterior, você está crente, cinto, está tocando o Lauriette, eita glória, você está lá, você está na bênção, você está no óleo. E digo mais, irmão, 3 horas no carro, no trânsito, Deus vai te dar muita mensagem. A glória. Deus levanta pregadores nessa casa. Eu prometi que eu ia pregar mais sério, mas eu prefiro ser eu mesmo. Então vamos embora. E você está lá 3 horas esperando. Aí do nada chega aquele incircunciso, semi-endemoniado, como diz pastor Pedro, e embica um carro na sua frente. Meu irmão, se tem uma hora que eu esqueço que eu sou pastor, é essa hora, meu irmão. Meu Deus do céu. E talvez você faz a mesma coisa que eu. Quando eu vejo isso acontecendo, eu pego o meu carro, aí eu vou embicando o carro para ele não entrar. Faz, né? Revela, Deus, revela aí, Senhor. Me deixa sozinho não, Pai. Eu sei que tem gente aqui. Aí você vai embicando, Leno, para o cara não entrar. Você não vai pegar minha pista, não. E tá, você está embicando e tudo e tal. Chama o cara de filisteu, filho de Jezabel, né? Maná de ontem, como diz o... Santo Deus. Aí você está lá e você trava. Aí você... Sabe por quê, irmão? Porque ele não teve mérito de esperar as 3 horas que você esperou. Ele não teve mérito. Ele não pagou o preço que você pagou. E sabe qual é o nosso problema? Porque... Senhor, eu falo ou não falo, né? Na maioria das vezes, esse semi-endemoniado sou eu.
E quando sou eu que quero cortar caminho, que não quero pagar o preço, eu olho para quem está embicando o carro e falo assim: gente, mas que homem sem misericórdia. Não é assim que a gente pensa? Gente, vai gastar 2 minutos, Dino, hein? 2 segundos para entrar, não pode. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu coloco o sapato de quem chegou às 6 da manhã, eu sinto injustiça. Agora, quando eu coloco o sapato de quem chegou às 17, eu vejo uma bênção, eu vejo uma porta, eu vejo uma oportunidade. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, ela não está correlacionada ao seu esforço, é graça. E não tem nada que você possa fazer para justificar a graça que te alcançou. Porque os parâmetros de Deus não são os nossos. Repita comigo: graça não se mede. Graça não se mede. Eu não posso definir um parâmetro de justiça humano ao parâmetro de justiça da eternidade. E se Deus decidir abençoar alguém hoje à noite, e esse alguém não for você, será que seu amém vai ser alto do mesmo jeito? E se Deus decidir abrir a porta, rasgar os céus hoje sobre a vida de uma família, e essa família não será sua, será que haverá festa do mesmo jeito? A gente precisa entender que o reino dos céus, ele se mede por graça, e a graça que nos alcançou, ela somente pode ser definida, quantificada, qualificada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há mérito em você ser abençoado, é a graça de Deus que te alcançou. Repita comigo: não há mérito, não há nada que eu faça que possa pagar a graça que me alcançou. E o reino de Deus, ele é assim, meu irmão. Porque talvez eu estou falando para pessoas aqui que está pagando o preço desde as 6 da manhã e está tendo o privilégio de olhar para o lado e ver quem chegou às 17 e receber uma grande bênção. Graça não se mede. Não é pelo seu esforço, é porque o Eterno decidiu te abençoar. E se não fosse essa graça, nós não estaríamos aqui. Se não fosse essa graça, nós não estaríamos aqui. Essa parábola, ela me traz 3 reflexões. Eu vou ser bem ágil, em 15 minutos eu termino. E o louvor pode ficar até pronto para subir nesse tempo, para fazer de conta que está acabando mesmo, né? Então, o primeiro problema se chama o problema da comparação. Repita comigo: o problema da comparação. A nossa sociedade, ela está adoecendo porque nós vivemos comparando a nossa vida com o outro. Eu estou falando alguma besteira aqui ou alguém já percebeu isso algum dia? O nosso problema é que a nossa sociedade vive se comparando. Por que teve que zumba lá com o administrador da vila, da vinha? Por que teve que zumba lá com o administrador da vinha? E quando começou os pagamentos, começou o murmurinho, começou a bagunça, começou a reclamação, porque começaram a se comparar. E você não pode comparar a sua vida com o outro, porque cada um tem uma história respeitada debaixo do céu. Eu sei que às vezes não faz sentido você olhar para alguém que chegou aos 17 e receber uma grande bênção, mas você conhece a história toda dessa pessoa.
Será que quando eu olho para o lado, eu vejo um irmão que chegou na igreja ontem, já é uma bênção, é usado, é abençoado, Deus está levantando ele com graça, Deus está prosperando a sua empresa? Será que você conhece a história inteira? Eu vou ser mais direto ainda, irmão, com o advento das redes sociais. Pensa um povo que vive se comparando é a gente. Tal do stories, perdão pelo meu inglês, é uma tragédia. A gente compara flashes e recortes da vida do outro com o contexto que Deus me colocou. Irmão, escuta uma coisa em nome de Jesus. É simples, mas profundo. O que Deus tem para você é somente para você. Para de se comparar com o outro. Comparação é algo do diabo. Experimenta assistir, irmão, só o VT do jogo do Vasco. Só os flashes, você vai achar que é uma seleção. Experimenta pegar o jogo inteiro, se não dá náusea. Às vezes eu sou assim, Ronaldo. Às vezes está em casa. Você chega em casa do trabalho, meu irmão. Chega em casa do trabalho cansado. Pegou aquela bendita ponte que a gente falou agora há pouco. Teve pelo menos uns 8 endemoniados que passou na sua frente. E chega em casa cansado. Quando você chega em casa está uma barulhada. É cachorro latindo. É menino gritando, querendo leite. E tudo e tal. E o seu time perdeu de novo. E tal, aquela barulheira. Aí quebra a porta. E aquela quizumba. Aí você senta no sofá. Abre o Instagram. Tá fulano na Flórida de novo. Sei nem como é que tá rolando ali nos trem ali Maravilha. Sabe por quê? Recortes. Comparamos recortes. E se eu te disser que tem Instagram maravilhoso com o povo em Lodebar? O que é Lodebar, pastor? Lodebar é onde Mefibosete foi encontrado. Uma terra sem vida, sem pasto, sem esperança, sem alegria. Se eu te disser que está cheio de stories, explodindo alegria, mas chorando no travesseiro todas as noites. Eu não vou nem perguntar se você conhece alguém assim, porque às vezes nós nos comportamos dessa forma. Valoriza aquilo que é de verdade, meu irmão. Valoriza a vida na vida. Se precisar, para de postar um pouco e vai viver de verdade, meu irmão. Sai um pouco de uma vida de imagem, uma vida de recorte e vai viver o que Deus tem para você. Meu irmão, Deus tem um filme inteiro para escrever na sua vida. E a vida com Deus é uma vida de alegria, mas também é vida de vales. Você acha que andar com Cristo todo dia é saboroso? Você acha que é gostosinho todo dia andar genuinamente com Cristo? A Bíblia diz que na Páscoa, no povo de Israel, quando o mandamento da Páscoa era consumir o cordeiro, o mandamento de Deus era claro ao povo de Israel: vocês vão consumir o cordeiro, mas não somente as partes que te convêm. O cordeiro tem que ser consumido por inteiro, até as vísceras do cordeiro. Porque tem partes do cordeiro que não são tão saborosas quanto outras. Repita comigo: o cordeiro tem suas vísceras. Diga assim: eu não posso tratar o meu relacionamento com Cristo como um churrasco a rodízio, que eu escolho o que me convém e rejeito aquilo que eu não suporto. Diga assim: o cordeiro é um pacote fechado. O cordeiro é um pacote fechado.
Então viva o que Deus tem para fazer na sua vida em nome de Jesus. Segundo ponto, nessa parábola, a graça é revelada. A graça do alto, ela é revelada. Sabe o que é interessante? Porque tem um momento desse texto, no versículo 7. Versículo, isso, que o administrador da vinha, ele faz a seguinte pergunta: por que vocês estão até agora desocupados na praça? Sabe o que eles respondem? Porque ninguém nos chamou. Posso falar uma coisa para você? Se sou eu chamando, eu falo, não é ninguém te chamou. Eu quero entender o motivo. Ninguém está desocupado à toa. Ninguém está parado à toa. Ninguém está panguando aí à toa. Eu quero entender o motivo. Eu fiquei orando assim, calcucado com Deus. Falei, Senhor, por que eu não consigo entender? Por que esse povo estava perdido? Por que esse povo estava desocupado? Sabe o que Deus falou comigo, Leno? Se o motivo fosse importante, eu teria colocado no texto, com essa voz suave. Se o motivo fosse importante, estaria escrito aqui. Você não precisa saber o motivo. Você tem que saber que a graça alcançou ele também. Você não tem que saber o motivo. Não precisa de justificativa para a graça. Graça não precisa de justificativa. Se fosse importante, o texto revelaria para nós. Meu Deus do céu. Repita comigo: Deus é justo, mas sobretudo Ele é gracioso. E por último, deixa, né? O povo é treinado mesmo aqui, rapaz. E por último, a remuneração mal compreendida. Primeiro ponto, o problema da comparação. Segundo ponto, a graça revelada. Terceiro ponto, a remuneração mal compreendida. Você concorda comigo que eu quero trazer você a pensar nessa noite? Você concorda comigo que se a remuneração de quem trabalhou 1 hora é a mesma remuneração de quem trabalhou o dia inteiro, você concorda comigo que a vinha não é mais importante do que pessoas? Você concorda comigo que a vinha, o resultado da vinha não é mais importante do que os trabalhadores? Quando Jesus ele nivela aqueles que trabalharam 1 hora, daqueles que trabalharam o dia inteiro, Jesus está nos dando uma mensagem dizendo: para de colocar o foco no lugar errado. Porque a nossa mente capitalista, a nossa mente meritocrática, nós queremos enxergar a obra de Deus como se ela fosse um lugar de justiça. E não é justiça de Deus, é justiça do homem. Quando Jesus ele diz: quem trabalhou 1 hora recebe 1 denário, quem trabalhou o dia inteiro também recebe 1 denário. Jesus está dizendo: o coração de vocês é mais importante do que o resultado que vocês me entregam. Ora nabassou. O resultado de vocês nunca será mais importante do que o coração disponível para o dono da vinha. Sabe o que é a vinha nos tempos de hoje? É estrutura. É estrutura. A gente viveu um tempo glorioso lá na Mais Servir. Nós começamos a igreja em Riviera da Barra, uma esquininha escura, irmão, um chão de terra, chovia, as irmãs tinham que arrancar o salto da glória, né? Pé na terra para entrar na igreja, era manto, mistério. Aí chegou um momento que a igreja estava lá com uns 300 membros mais ou menos, e a gente fazia ou 2 cultos em Riviera, ou dava um passo de fé para onde a gente está hoje.
de 500 metros quadrados para um lugar de 4.800 metros quadrados, com 4 mil reais na conta da igreja. Pensa num menino inconsequente, sou eu. Demos um passo de fé, estamos lá num lugar maravilhoso, sala para todo lado, um templo maravilhoso. Agora a gente começa uma obra de expansão do templo. Você pode orar por nós, amém? Começamos a obra de expansão e tudo e tal, a igreja crescendo, passamos de 1.000 membros agora em abril, e que coisa tremenda, a igreja fluindo, glória de Deus, estrutura, a gente sonhou com tudo que Deus nos deu, mas nós não podemos esquecer que nunca a estrutura, as coisas, o seu resultado será mais importante que um coração ensinável e disponível. Posso falar uma coisa para você como seu pastor, como pastor, e em nome do seu pastor, vou me arriscar, depois ele puxa minha orelha. Para pastor de igreja local, o resultado nunca é mais importante do que um coração obediente. Porque quando Deus encontra alguém obediente, Ele encontra a resposta para um avivamento que Ele deseja estabelecer. Escuta uma coisa, eu encerro aqui. Todas as vezes que Deus deseja levar avivamento e transformação e mudar a realidade de um ambiente, Deus manda pessoas. Quem está comigo diz amém. A Bíblia diz que Deus decretou o seguinte: eu vou destruir Nínive. Vou destruir. O povo lá é tudo perdido. O povo lá tá voando, tá viajando na maionese. Eu vou destruir Nínive. Mas eu não vou destruir porque eu vou mandar um profeta primeiro. E o destino de destruição de Nínive era um problema. Deus chama o profeta, agora tem 2 problemas. Porque Jonas não obedece à voz de Deus de primeira. Será que quando Deus nos chama, Deus te chama, a gente é solução ou a gente se torna mais um problema? Será que toda vez que Deus me chama, Deus te chama, Deus tem que dar emprego para uma baleia também? Tem alguém comigo aqui nessa noite? A Bíblia diz que Jonas vai na segunda tentativa e aquela cidade não é destruída. Por quê, pastor? Porque houve corações arrependidos, corações quebrantados. E a gente está acostumado a viver uma vida de resultados. Eu fiz tanto, mereço tanto. Eu fiz tanto, mereço X. Eu fiz, eu aconteço. E assim como essa canção que o campeão está dedilhando, chorando na igreja, mas lágrimas vazias, sem avivamento. Por que, pastor? Porque muito resultado sem obediência não é avivamento. Tem alguém comigo nessa noite aqui ainda, amém? Escuta uma coisa em nome de Jesus. O que atrai o favor de Deus para você é um coração ensinável, obediente, arrependido. Não importa o resultado, a vinha nunca será mais importante do que os trabalhadores. Quem foi abençoado diz amém nessa noite. Você pode ficar de pé dando glória a Deus aí, dando aleluia. Você pode levantar do seu lugar, dando aleluia, dando glória a Deus, celebrando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado nos lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero
Levanta sua mão e diga assim: não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for. Não vale a pena só e buscar as canções mais lindas. Pode entrar, é tudo teu, faça o que quer. Diga: comecei. O meu Deus do céu, canta isso, igreja. Não vou usar, meu Deus. Cante com alegria: não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só. Você pode levantar sua mão bem alto assim e dizer: furioso. Em santificação não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja. Levanta essa geração, onde tudo começou. Levanta essa geração, onde tudo começou. Reacende, diga: reacende. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar. A nossa geração canta mais forte. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e me batiza. Com fogo, acende a chama em mim e me batiza com fogo.
Espírito, Espírito, que desce como e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, igreja. Espírito, Espírito. Aleluia. Vem Espírito, venha sobre nós mais uma vez. Espírito. Esse é o clamor da igreja do Senhor, dizendo: venha, Maranata, ora venha sobre nós, Senhor Jesus. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito Santo, vem, Espírito, Vem. Espírito, vem, e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Enquanto os instrumentos ministram nessa noite, você pode estender as suas mãos e dizer: Senhor, vem, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família nessa noite. Eu entendi a importância que o Senhor dá para pessoas e não para as coisas. Eu não quero nessa noite ser encontrado pelo Senhor como um crente desocupado, mas eu quero ser achado pelo Senhor com um coração quebrantado e contrito diante da tua presença, porque eu sei que se o meu coração estiver dessa forma, o Senhor não vai me rejeitar, o Senhor não vai rejeitar as minhas intenções, o Senhor não vai rejeitar os meus sonhos, o Senhor não vai rejeitar o propósito que o Senhor me deu. Pai, nessa noite nós voltamos o nosso coração para o centro, e o centro é o Senhor. Nós voltamos o nosso coração para o Senhor. Nós nos colocamos diante da tua presença e nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, porque como o pastor Felipe ministrou nessa noite, não é o homem quem nos exalta, não é o pastor quem nos exalta, não é um pastor quem nos encontra é o Senhor. O convite do Senhor é: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Purificai o vosso coração, diz o Senhor nessa noite. E nós purificamos o nosso coração diante da tua presença. Nós reconhecemos o nosso erro, reconhecemos a nossa falha, nós nos arrependemos nesta noite. Se nós podemos fazer algo diante do Senhor, nós nos arrependemos diante do Senhor. Nós rasgamos diante do Senhor o nosso coração, não as nossas vestes.
nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor e dizemos: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos quando nós nos desocupamos com coisas, quando nós nos desocupamos com os nossos propósitos, com os nossos sonhos, quando nós nos desocupamos com os nossos planos, quando nós nos desocupamos com as nossas prioridades. Quando o Senhor diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, mas nós estamos desocupados com as outras coisas. Nós, ó Deus, entendemos o convite do Senhor nessa noite, dizendo: filho, volte. Filho, venha. Filho, volte a clamar a mim, para que eu ouça você. Filho, volte para dentro do seu quarto, feche a porta e em secreto clame a mim. Em secreto eu vou ouvir a sua oração e eu vou te responder. Nós nos arrependemos nessa noite, Pai. Nós nos arrependemos de dar atenção às nossas prioridades. Nós estamos na praça, ocupados com tantas coisas, e nos esquecemos do Senhor. Nos esquecemos de buscar o Senhor, de estar no centro da Tua vontade. Nessa noite, mais uma vez, nós não queremos fazer como os fariseus que ocupavam as praças. Jesus disse que eles ocupavam as praças e faziam as suas belas orações, e faziam as suas belas declarações, honravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Perdão, Senhor, quando o nosso coração está longe do Senhor. Que o nosso coração se aproxime do Senhor nessa noite. Como igreja, nós nos posicionamos e pedimos: Espírito Santo, sonde o nosso coração e aproxime ele novamente do Senhor. Não a nossa oração da boca para fora, mas o nosso coração quebrantado e contrito, porque é isso que o Senhor não rejeita. As nossas performances o Senhor rejeita. As nossas belas orações, elas são rejeitáveis pelo Senhor, mas o nosso coração não. E é isso que o Senhor pede dos filhos do Senhor, quando o Senhor diz: filho meu, me dá o seu coração. Porque se eu tiver o seu coração nas minhas mãos, eu tenho tudo. Filho meu, me devolva o seu coração. Talvez esse é o convite que o Senhor está fazendo a você nessa noite. Ei, filho, me devolva o seu coração. Ei, filho, me devolva as suas intenções. Ei, filho, me devolva os seus diplomas. Ei, filho, me devolva o seu currículo. Ei, filho, me devolva as suas declarações. Me devolva as suas promessas. Filho, eu quero você. Eu não quero aquilo que você pode fazer para mim. Eu quero você. O convite de Jesus para você nessa noite: ei, filho, eu quero você. Vinde a mim, você que está cansado de ficar à toa na praça. Vinde a mim, você que está sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Esse é o convite de Jesus para você nessa noite. Estenda suas mãos mais uma vez. Os instrumentos estarão aqui ministrando. O pessoal da intercessão pode se posicionar aqui na frente. Nós vamos liberar você mais uma vez debaixo da bênção apostólica. E se você entendeu a palavra dessa noite e quer se posicionar e quer novamente voltar a se relacionar com Jesus, não se relacionar com aquilo que Jesus pode te dar, mas se você quer nessa noite se posicionar diante de Jesus, renovar a sua aliança com Jesus, não com a igreja, não com uma instituição, não com